Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nas últimas aulas a gente vem vendo todas as estruturas de controle, terminando com as estruturas de repetição. E nessa aula a gente vai ver a terceira parte de estrutura de repetição, que é a última que a gente vai ver, até porque não existem outras. E eu queria mais uma vez bancar o Guanabara chato. Se por acaso você está tendo problema com as outras estruturas, não avance o seu estudo. Você não pode... Gente, olha só, tem gente que não entende que quando você programa, muita gente pensa assim, eu tô com um problema aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar estudando que esse problema vai se resolver. Não adianta, meu querido. Você tem que resolver esse problema pontual e para poder avançar nos seus estudos. Então, meu querido, caso você tenha algum problema, volta nas aulas. O curso de Java tem aula toda segunda e quarta. Tem as aulas de conteúdo e tem as aulas de exercício. Você tem muito material para consultar. Você tem o curso de algoritmo. Aqui, cursoemvideo.com. Aqui você tem muitos exercícios de algoritmo. Então, meu querido, não adianta depois lá na frente você chegar para mim e falar assim, o Java é difícil, eu não vou aprender. Você vai aprender se você tiver uma caminhada, construtiva. Não adianta só você assistir a aula. Isso aqui não é um tutorial de Photoshop, onde você começa do primeiro passo, termina no último e você já sabe o passo a passo. Pronto, você não precisa raciocinar, é só você seguir a receita de bolo. Algoritmo não é como uma receita de bolo, apesar da gente explicar que a receita de bolo é um algoritmo. Algoritmos precisam de raciocínio lógico, e se você ainda não exercitou o suficiente, vai ser difícil. Então, não adianta correr, não adianta você falar assim, fiz 20 aulas do curso de Java em uma semana. É impossível você fazer 20 aulas durante uma semana e aprender as 20 aulas se você tem problema em algoritmo. Então, meus queridos, no final das contas, não adianta botar a culpa na linguagem. Se você ainda não aprendeu direito, é porque você ainda não praticou direito. E passado esse pequeno puxão de orelha, vamos à nossa aula de hoje. Você deve se lembrar muito bem que nas aulas anteriores, a gente viu os dois tipos de repetição. A repetição com teste lógico no início, onde nós tínhamos aqui o teste lógico sendo feito antes da repetição. Nós temos também a repetição com teste lógico no final. Isso é, você percebe aqui que o teste é feito depois de executar os comandos que eu quero repetir. Essa é a estrutura repita. E agora, nós vamos partir para o terceiro e último tipo de repetição, que é a repetição com variável de controle. E no meu caso aqui, a minha variável CC, que a gente utiliza desde as aulas anteriores, vai servir como uma variável de controle. Variável de controle é aquela que controla o fluxo de repetição. Ficou confuso? Calma. Você vai ver que a estrutura de repetição com variável de controle é a mais fácil de se aprender. Vamos começar aqui o nosso fluxograma do início. Se você se lembra muito bem, nos exemplos anteriores, a gente tem que inicializar a variável CC. Nesse caso aqui, eu vou partir direto para a estrutura de repetição, que é representada por um hexágono irregular. Você vê aqui que ele é mais comprido. Aqui você percebe o seguinte, eu tenho CC recebe de 0 até 3, passo 1. E aí você vê que ele já delimita as coisas. Ele diz que ele vai começar num valor e terminar em determinado valor. No nosso caso aqui, ele vai começar em 0 e vai terminar em 3. O passo 1 é qual vai ser o salto automático que vai ser feito. Vamos ver como isso funciona na prática. Depois da estrutura de repetição com variável de controle, eu vou dar o comando que eu quero repetir, que no nosso caso aqui é o nosso comando de sempre, cambalhota, que vai fazer com que o nosso personagem vire uma cambalhota. Depois disso, você pode pensar que aqui embaixo eu tenho que colocar, olha, agora você vai fazer CC recebe CC mais 1. Mas olha o que vai acontecer. Eu já faço o retorno direto. Isso porque a estrutura de repetição com variável de controle, ela já faz o incremento automaticamente. E nem sempre é de 1. Eu posso fazer o incremento que eu quiser utilizando o parâmetro passo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, você percebe que logo no início ele tem uma atribuição, então CC recebe 0. Então eu vou ter que colocar 0 aqui na variável CC. Logo em seguida, vamos colocar o primeiro comando que eu quero que repita. Então, eu vou fazer cambalhota. Ele vai fazer com que o personagem vire uma cambalhota. Exatamente o mesmo exercício que a gente fez anteriormente. Perceba também que o CC está com 0 e que ele vai, segundo o meu comando, chegar até 3, no máximo. E a cada repetição, ele vai dar um passo 1. Você pode estar pensando que depois da cambalhota, você vai colocar aqui um CC recebe CC mais 1. Mas, na verdade, olha o que vai acontecer. Ele automaticamente já vai fazer o looping, já vai fazer o retorno. Isso porque as estruturas de repetição com variáveis de controle já fazem o looping automático e o incremento ou decremento automaticamente. Vamos ver como isso funciona. Quando ele fizer o retorno para cá para cima, a minha variável CC vai ser incrementada automaticamente com o valor
que eu estipular em passo. Então, o CC, que está valendo 0 nesse momento, vai passar a valer 1. Deu para entender o processo? Então, se eu botei passo 1, ele está com 0, ele vai para 1. Se eu botasse, por exemplo, o passo 2, se ele estivesse com 0, ele passaria diretamente para 2. Isso é, o passo é incrementado automaticamente. Então, estamos no momento com CC valendo 1. CC vai de 0 até 3. Então, 1 está dentro do limite entre 0 e 3. Então, ele vai executar novamente cambalhota. Então, ele vai executar outra cambalhota. Depois disso, ele vai retornar de novo. Quando eu fizer o retorno, automaticamente ele vai incrementar isso daqui em 1 unidade. Então, CC, que estava valendo 1, vai passar a valer 2. Mais uma vez, o teste é realizado. Verifico. 2 está dentro do limite entre 0 e 3? Está. Então, eu executo mais uma cambalhota e volto mais uma vez. Quando eu voltar mais uma vez, o CC vai ser incrementado novamente e vai deixar de valer 2 e passar a valer 3. Perceba aqui que agora o CC está no limite, está entre 0 e 3 e agora ele está com 3. Mesmo assim, ele vai executar mais uma cambalhota. Executada essa cambalhota, ele vai voltar mais uma vez, vai incrementar novamente, vai deixar de valer 3 e o CC vai valer 4. E aí ele vai fazer novamente o teste. CC está no limite entre 0 e 3? Não. Agora, o CC está valendo 4. Automaticamente, o valor de CC será estourado e ele vai, em vez de descer e executar mais uma cambalhota, ele vai sair e terminar o meu programa. Perceba que o valor final da variável CC não foi 3. No comando, eu disse que ele vai de 0 a 3, mas ele sempre ultrapassa. E nem sempre é uma unidade. Perceba que se eu tiver um passo acima de 1, ele pode ultrapassar mais de uma unidade. Então, se você é um pequeno gafanhoto que fez o curso em vídeo de algoritmos com a gente, você deve ter percebido que estrutura é essa. Mas antes de ver como é que ficaria essa estrutura no algoritmo, vamos dar uma olhada nas 3 estruturas de controle, fazendo com que o nosso personagem dê 4 cambalhotas. A mesma lógica é representada de 3 maneiras diferentes. Então, você deve se lembrar que na primeira aula de estrutura de repetição, a gente viu como virar 4 cambalhotas utilizando o enquanto. Vimos que ele usa uma estrutura condicional aqui, e essa estrutura, se for sim, vai ficar repetindo, se for não, sai. Depois nós vimos a estrutura repita, que é a mesma coisa, só que primeiro ele executa os comandos, depois ele testa. Caso isso aqui seja falso, ele continua rodando e quando ele for verdadeiro, ele sai. Por fim, a gente viu essa outra estrutura na aula de hoje, onde a gente tem uma delimitação de quantas vezes ele vai fazer e qual será o passo de incremento. Isso tudo voltando. Perceba o seguinte, no enquanto eu tenho que incrementar, no repita, eu tenho que incrementar manualmente e no para, o incremento é feito automaticamente, baseado no valor de passo estipulado por você, programador. E se por acaso você encontrar em algum lugar o passo omitido, ele colocar lá a estrutura de repetição com variável de controle sem o passo, considere automaticamente o passo 1. E como eu disse anteriormente, se você é esperto, você já identificou que estrutura é essa. Vamos dar uma relembrada em como é que eu escrevo essa mesma estrutura utilizando algoritmos. No curso de algoritmos, a gente viu como fazer uma variável de controle utilizando a estrutura para. Então eu tenho o comando. Essa estrutura aqui, que é um hexágono, vai virar um para CC de 0 até 3, passo 1. É basicamente escrever o que está aqui dentro, entre para e faça. Dentro, eu vou escrever o comando da cambalhota e no looping aqui, ó, eu tenho que utilizar desse lado um fim para. O fim do algoritmo vai ser representado dessa maneira. Viu como é que é simples? A estrutura para é de simples compreensão. Tem gente que gosta de ensinar ela antes. Eu gosto de ensiná-la por último para não forçar você, pequeno gafanhoto, a ficar viciado nela e esquecer o enquanto e o repita. Agora chegou a hora de fazer em Java. Só que antes, eu quero dizer o seguinte. No Java, ele não tem 3 estruturas muito diferentes. Então você percebe que em algoritmo eu tenho o enquanto, o repita e o para. Eles são tipicamente diferentes. Inclusive o enquanto e o repita, a gente já viu que ele tem nos algoritmos a inversão lógica da expressão de teste. No caso do Java, não existe isso. No caso do Java, o enquanto é o while e o repita seria um while de cabeça para baixo. A gente viu isso na aula anterior. E eu tenho uma notícia para te dar. Talvez boa, talvez ruim. Depende do seu ponto de vista. A estrutura de repetição com variável de controle no PHP também funciona como se fosse um enquanto. Então, na verdade, são 3 estruturas com enquanto dentro delas. Só que cada uma com a sua característica específica. Vamos ver como ficaria essa estrutura para representada no Java, utilizando esse conceito que eu falei, parecido com o enquanto. No Java, a gente vai representar a estrutura para da seguinte maneira. Perceba aqui que logo de cara eu tenho a estrutura
para, e eu tenho o CC recebe 0. Se você percebe aqui, logo no início, você tem o para. Esse para vai ser representado em Java através de uma estrutura for. Então, eu fiz for, abri o bloco. Vamos fazer logo o cambalhota? Vamos deixar isso aqui para fazer mais para frente. Vou fazer o cambalhota, system out print cambalhota, como a gente fez anteriormente, só para escrever a palavra cambalhota na tela. E o fim para seria aqui o fechamento do bloco. Então, até agora, nós temos uma estrutura semelhante. A grande diferença é como é que eu vou representar essa estrutura aqui utilizando o Java. Vamos separá-las em parte. Inicialmente, se você prestar atenção aqui, eu tenho uma atribuição. CC começa com 0. Para fazer uma atribuição dessa em Java, eu vou fazer simples. Eu vou vir dentro do for e vou fazer essa atribuição. Int CC recebe 0. Então, assim, isso aqui seria uma linha de atribuição que eu faria aqui fora, mas eu posso fazer aqui dentro. Depois dessa atribuição, ponto e vírgula. Foi até aí? Se você perceber, o para começa com uma atribuição, então o meu for também vai começar. A diferença é agora no valor final. Perceba também que eu tenho, depois da atribuição, eu tenho um valor final. Esse valor final, ele tem que ser atingido. Na hora de fazer o for utilizando o Java, eu tenho que dizer aqui qual a condição de parada. Isso é, ele vai começar o CC igual a 0 e, enquanto CC for menor ou igual a 3, percebe que eu usei a palavra enquanto? Sim, como eu disse antes, o for é como se fosse um while. Então, eu vou ler o for da seguinte maneira. For, CC começando com 0, e enquanto CC for menor ou igual a 3, eu vou somar mais 1. Por que somar mais 1? Porque eu tenho meu passo 1 aqui. Para somar mais 1 aqui, a gente já viu, posso fazer sem problema nenhum. CC recebe CC mais 1, ou então eu posso escrever CC mais mais. Deu para entender? É importante que eu destaque aqui. O caso anterior que eu falei, que se eu omitir o passo, ele vai considerar 1, não serve para o Java. No Java, eu tenho que indicar qual é o meu incremento. Nesse caso aqui, foi 1. Só como curiosidade, eu também poderia utilizar aquela expressão que nós fizemos anteriormente, CC mais igual a 1. Qualquer um deles serve. Vamos ver como isso funciona na prática, utilizando o nosso velho e conhecido NetBeans. Vamos abrir o nosso NetBeans. E na tela principal, vamos criar um projeto novo, uma aplicação Java, criando a classe principal, chamar de repetição for. Finalizar. Ele vai criar os arquivos de projeto. Na sua casa, isso pode demorar um pouquinho. A gente aqui tem o poder da edição. E no meu método principal, nós vamos fazer exatamente o comando para dar as 4 cambalhotas. Vamos fazer aqui for, começar o meu contador de cambalhotas. Então, int, contador de cambalhotas começa com 0. Enquanto o meu contador de cambalhotas for menor ou igual a 3, ponto e vírgula, contador de cambalhotas mais, para ele retornar. Vou abrir o bloco, dei Enter, ele automaticamente fechou o bloco. Cuidado para você não apagar essas outras. E nós vamos escrever na tela cambalhota. O resultado, vamos apertar o play, são 4 cambalhotas. E se você se lembra da estrutura enquanto que a gente fez anteriormente, eu não usei CC menor ou igual a 3. Eu usei CC menor que 4. Na verdade, a lógica é exatamente a mesma. Se eu executar, ele vai fazer da mesma maneira as 4 cambalhotas. Então, esse comando aqui, deixa eu botar um comentário de múltiplas linhas aqui, é a mesma coisa que eu montar int cc recebe 0, depois eu faço um while cc menor do que 4, abro o bloco, fecho o bloco, system.out.println cambalhota. Você percebe aqui que ele não está me ajudando na digitação, porque eu estou dentro do comentário. E cc mais. Basicamente, eu tenho o enquanto, é a mesma estrutura, com enquanto e com para. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei esse int cc recebe 0 e coloquei aqui dentro. Depois, eu peguei esse cc menor do que 4 e coloquei nesse local. Por fim, eu vou pegar o meu incremento, que é o cc++, e colocar aqui no último bloco do for. E eu acho que dessa maneira fica até mais fácil de visualizar. O for não é um para. O for, na verdade, é um enquanto simplificado. Sempre que eu dou aula de estrutura de repetição, utilizando tanto Java quanto PHP, que utilizam essa estrutura for vinda da linguagem C, eu explico dessa maneira. Eu acho que funciona melhor com os alunos, eu espero que tenha funcionado melhor com você. Vamos fazer alguns outros testes utilizando essa estrutura for para a gente ver como é que ela se comporta. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, se eu fizer no lugar aqui de cambalhota, eu vou mandar exibir o CC. Então ele vai me mostrar, ó, de 0 a 3 o valor, porque eu quero que ele faça de 0 a 3. Vou simplificar aqui novamente,
Vou botar aqui assim, fica mais fácil de você visualizar. Então, o CC começa com 0 e vai até 3. No resultado, ele começou com 0 e foi até 3. Se eu quiser que ele comece em 5 até 15, eu executando, ele foi, aqui ó, de 5 até 15. E se eu quiser que ele vá de 5 até 15, pulando de 2 em 2, mais igual a 2. Tá lá, 5 de 2 em 2, chegou até 15. Outra coisa que eu posso fazer é fazer ele voltar. Se eu quiser começar em 15, e enquanto ele for maior ou igual a 5, ele tira 2. Preste atenção, CC começou com 15, e enquanto ele for maior ou igual a 5, ele vai tirar 2. Executando, ele começou em 15 e fez até 5, tirando de 2 em 2. E aí, muito difícil? Volta o vídeo, assiste novamente e pratique. O código está pronto? Eu fiz. Pausa o vídeo, na tela mostrando, digita o seu próprio código na janela do seu NetBeans e executa. E faça outros testes. Por exemplo, faz agora uma contagem de 1 até 100, pulando de 10 em 10. Faz isso acontecer aí na sua tela agora. Pausa o vídeo e faz. Estou esperando. Vai. Pausou não? Pausa, rapaz. Se você pausou, tá ridículo isso, né? E aí, fez? Funcionou? Parabéns, meu querido. E para terminar essa aula, eu vou mostrar mais uma coisa que geralmente as pessoas se enrolam, principalmente nos concursos. E muita gente se enrola quando aparecem questões ou situações onde você tem laços aninhados. E aí você pode estar achando esquisito. Aninhado? Sim, aninhado é um dentro do outro, como se fosse um ninho. A gente já falou isso nas estruturas de condição. Vamos ver um exemplo de estruturas de repetições aninhadas. Vamos começar em fluxograma, que fica mais fácil de visualizar. Começando pelo início, nós vamos ter o seguinte. Começamos com uma estrutura de repetição, onde eu tenho uma variável i, que vai de 1 até 3. Passo 1. Em seguida, no lugar de um comando, eu vou colocar outra estrutura, com j indo de 0 a 2, passo 2. Note que eu coloquei uma estrutura dentro da outra. Isso vai influenciar e muito nos laços. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma tabela com os valores das variáveis para a gente não perder o controle. Então, vou fazer um teste de mesa aqui, vou criar uma tabela onde, de um lado, eu tenho o valor de i e do outro o valor de j. Perceba o seguinte, a primeira atribuição que eu vou fazer é i recebe 1. Então, eu vou vir aqui ó, e colocar i recebe 1. Depois, eu vou fazer com que o j receba 0. Então, o j vai valer 0. A gente chama isso de teste de mesa. Isso é muito útil para você resolver questões ou acompanhar a linha de raciocínio da lógica de alguém. Dentro dessas estruturas, eu vou criar um comando, escreva na tela i e j. Lembrando que esse símbolo aqui é como se fosse uma telinha de lado para escrever na tela. Então, ele escreveria na tela, fazer aqui no canto, o i, que é 1, e o j, que é 0. O próximo passo é fazer um retorno. E aí fica a dúvida, ele vai retornar para o j ou ele vai retornar para o i? Perceba o seguinte, olha só. Ele vai retornar e vai chegar de volta ao j. Então, ele não vai mexer no i por enquanto. Eu vou somar 2 ao j. Então, o j, que estava valendo 0, não vai mais valer. Somando 2, o j está valendo 2. O i não se altera, continua valendo 1. Deu para entender? Então, quando eu tenho um laço dentro do outro, quando eu retorno para o laço de dentro, não para o de fora. Então, ele voltou para o j. J, que está valendo 2, está dentro do limite, sem problema nenhum. Então, eu tenho i e j sendo escritos novamente. Então, ele vai escrever 1 e 2. Em seguida, ele volta de novo e soma mais 2 no j, que estava valendo 2 e passa a valer 4. Quando ele verificar que ele está valendo 4, mas que ele só pode ir até 2, ele vai estourar o valor de j, vai sair da repetição e vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Ele vai repetir e vai voltar para o i. Isso é, o i que estava valendo 1, agora vai, com passo 1, valer 2. Quando descer, o j tinha estourado o valor. Então, ele não está valendo mais nada. Ele vai ter a atribuição de j valendo 0 novamente e vai continuar o fluxo. Ele vai escrever o ij, então ele vai escrever 2, 0. Volta para cá, o meu j vai valer, estava com 0, mais 2, 2. Desceu, ele vai escrever i e j, vai escrever 2 e 2. Vai voltar novamente, o j vai valer 4 novamente. E chegando aqui em cima, ele vai perceber que não pode valer 4, vai estourar novamente. E aí sim, depois de estourado, ele volta para cá e o i passa a valer 3. E aí,
Deu para entender o processo? Eu vou parar por aqui. Eu quero que você volte no vídeo, pause no fluxograma, faça o seu teste de mesa na sua casa e veja no final quais serão os resultados exibidos por essas duas estruturas de repetição que eu coloquei aqui na tela. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que, se você não tiver compreendido, você não vai dar um passo maior que a perna. Você fala, não entendi essa aula não, mas vamos para a próxima. Não adianta nada você ir para a próxima se você não entendeu essa. Acredite em mim. E acredite em mim também quando eu disser o seguinte, clique aqui e assine o canal, porque assinar o canal é a melhor maneira de você estar atualizado com as aulas. Mais uma vez eu volto a dizer, clica lá do lado do botão inscrever, tem uma engrenagenzinha, clica nela e diz que você quer aceitar novos avisos por e-mail. Então, sempre que sair uma aula nova do canal do Curso em Vídeo, você vai ser avisado por e-mail. É a melhor maneira de você não perder nenhuma aula, pequeno gafanhoto. Clicando aqui, você vai ver a playlist. Você vai ter acesso a todas as aulas e exercícios desse curso. Esse curso está bem completo, ele tem aula, ele tem exercício. Cada aula, por exemplo, você acabou de estudar o para, né, o for. Essa aula foi lançada numa segunda-feira. Na quarta-feira, sai a lista de exercícios, alguns resolvidos, alguns exercícios que eu faço da Marinha e da Aeronáutica, com o Sistema Educandos, que é um dos nossos patrocinadores. Então, na quarta-feira, tem a fixação desse conteúdo. Então, basicamente assim, sai a aula na segunda, você tem a segunda e a terça para dar uma estudada, e na quarta já sai exercício. E, normalmente, na sexta-feira, sai um Curso em Vídeo Responde, onde a gente bate um papo fora de aula, né? Quando a aula termina, sabe aquele papinho que você bate com o professor no final da aula? É um Curso em Vídeo Responde. Às vezes sai sexta, às vezes sai sábado. Esse é o único que não tem dia certo. Só você olhar o cabeçalho aqui do Curso em Vídeo, você vai entender melhor isso. Segunda e quarta-feira tem aula, na sexta-feira, se Deus quiser. É isso aí, Pequeno Gafanhoto. Continue estudando, continue compartilhando, mostrando para os seus colegas. Procura com seus colegas que você já apresentou, se eles já desistiram do curso, não deixa eles desistirem. Desistir de aprender a programar é assumir derrota, cara. Ninguém aqui tá para derrotar. Todo mundo é capaz de aprender a programar. Meus queridos, até a próxima aula. A gente vai começar um assunto novo. A gente terminou estruturas de controle agora. Na aula 14, a gente vai dar um assunto novo, que vai ser surpresa. Na segunda-feira que vem você fica sabendo. Um forte abraço, meus queridos. Treine sempre e até a próxima.